Se o Espírito Santo habita em nós, por que tantos crentes vivem como se ele estivesse ausente em suas palavras, olhares e relacionamentos? Qual é o maior desafio de falar sobre o corpo como templo numa cultura que o sexualiza ou negligencia? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A nossa lição de hoje é a lição 4. O corpo como templo do Espírito Santo. O texto áureo nos diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A verdade prática nos diz assim: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 e versículo 17, capítulo 6, versículo 15 ao 20. Objetivos da lição: levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. Ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. E conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. A introdução na revista nos diz assim: na lição anterior, vimos que o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte, mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Nessa lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Imagine um templo antigo, pedras talhadas, colunas douradas, cortinas sagradas, silêncio reverente. No centro, a Arca da Aliança, a glória de Deus pairando como nuvem. Ninguém entra ali por impulso, ninguém toca nada sem santidade. É lugar santo, separado, consagrado. Agora, olhe para si mesmo, porque a palavra de Deus nos revela uma verdade espantosa. Todos nós somos templo do Espírito Santo, não feito de pedra, mas de carne, não localizado em Jerusalém, mas caminhando pelas ruas, entrando na sala de aula de domingo, sentado nesse momento onde você está. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo pergunta com força: não sabeis vós que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Essa frase deveria ecoar em cada um de nós como um trovão espiritual. Você não é dono do seu corpo. Foi comprado por alto preço e hoje, neste exato momento, o Espírito Santo habita em você. Não como um visitante, mas como morador permanente. Mas será que vivemos assim? Será que tratamos nosso corpo como templo ou como um objeto descartável, como um meio de prazer ou como um instrumento de adoração? Nesta aula vamos mergulhar nessa verdade com coragem e profundidade. Vamos ver o corpo não como algo secundário, mas como centro da santificação cristã. Porque se o Espírito vive em nós, então cada escolha,
o que vemos, o que comemos, como nos vestimos, como servimos, tem consequência eterna. Vamos dividir nossa reflexão em três grandes verdades: o corpo como propriedade e habitação divina, o corpo como tabernáculo vivo, onde Deus habita e guia, o corpo como templo a ser cuidado com disciplina espiritual e física. Ministros de Deus, essa não é apenas uma lição teológica, é um chamado à santidade integral. Porque enquanto ensinamos adultos, precisamos lembrar, não estamos só formando mentes, estamos guiando templos vivos. Então, respire fundo. Prepare o coração e vamos juntos descobrir o que significa de fato viver como morada do Espírito Santo. A palavra-chave é templo. Irmãos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa ou no grupo do WhatsApp, do Telegram da sua igreja, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, tá? Nunca esqueça de sempre deixar aí o seu ok, o seu joinha, comentar da onde você está assistindo. Tenho visto que muitos aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro, têm também deixado seu comentário, pessoas de São Paulo, do Piauí, Salvador, sempre estou olhando os comentários, ok? Deus abençoe a cada um de vocês, ok? Então vamos lá. Tópico 1: corpo, propriedade e habitação divina. Subtópico 1: comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos, o Espírito da verdade que habita convosco e estará em vós. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois, passaram a tê-lo dentro deles pela experiência da regeneração, como acontece com todos que nascem de novo. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. Quero começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas é profundamente transformadora. Quem é o dono do seu corpo? Parece óbvio, né? A gente diz, é meu, é claro. Afinal, é o corpo que carregamos, que sente, que trabalha, que envelhece. Mas a palavra de Deus nos confronta com uma verdade revolucionária. Vocês foram comprados por alto preço, e não apenas o espírito ou a alma. O corpo também. Isso significa que desde o momento da nossa conversão, deixamos de ser proprietários absolutos de nós mesmos. Fomos redimidos, comprados com o sangue de Cristo, e sobre essa redenção o Espírito Santo veio habitar em nós como penhor, como selo, como garantia da herança eterna. A palavra grega traduzida por selo era usada no mundo antigo para marcar propriedade, autenticar documentos ou proteger mercadorias valiosas. Um escravo marcado com o selo do Senhor sabia a quem pertencia. Uma carta lacrada com o selo imperial era inviolável. E nós, irmãos, fomos selados pelo Espírito Santo, sinal de posse divina, de segurança eterna, de identidade nova. E isso tem tudo a ver com o corpo. Em João capítulo 14, versículo 17, Jesus diz aos discípulos: o Espírito da verdade habita convosco e estará em vós. Veja bem, ele distingue dois momentos. Antes da cruz, o Espírito estava com eles, guiando, ensinando, presente na história. Mas depois da ressurreição e da efusão no Pentecostes, ele passaria a estar em cada crente. E em João capítulo 20, versículo 22, após ressuscitar, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. É um ato simbólico e profético. O mesmo sopro que deu a vida a Adão, agora dá vida nova aos redimidos. Curiosamente,
Novamente, a expressão habitar em vós não é metafórica. O Espírito Santo mora no crente todo, inclusive no corpo, e isso muda tudo. Por isso, quando Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, ele está dizendo, você não é livre para fazer o que quiser com o seu corpo. Ele é templo, ele é propriedade sagrada. E se alguém pensa que Deus só quer o coração, está enganado. Deus quer tudo: coração, mente, emoções e corpo. Como aplicar isso com os nossos alunos? Podemos propor um exercício poderoso. Peça a eles que, durante a semana, anotem 3 decisões que tomaram com o corpo: alimentação, palavras, descanso, sexualidade, trabalho, e reflitam. Essas escolhas honram o Senhor ou tratam o corpo como ainda fosse seu? Porque, professores, enquanto ensinamos, precisamos lembrar, não somos donos, somos habitados, e onde o Espírito habita, há santidade, há reverência, há propósito. Este corpo não é meu, é dele. E enquanto respiramos, estamos sobre a graça de viver como templos vivos, separados, santos, cheios do Espírito. Subtópico 2. Não sabeis vós. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado de Adão e Eva, se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Vamos refletir sobre uma pergunta que Paulo repete como um martelo espiritual no meio da igreja de Coríntio. Não sabeis vós? Ele faz 4 vezes e cada vez ela cai como um raio. Não sabeis vós que sois templos de Deus, do Espírito de Deus que habita em vós? Não sabeis vós, os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis vós que aquele que se une à prostituta é um só corpo com ela? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Essa pergunta não é neutra, é retórica sim, mas carregada de surpresa, até de tristeza. Paulo parece dizer: vocês foram ensinados, vocês ouviram a verdade, como ainda não entenderam isso? Lembremos, a igreja de Corinto foi evangelizada por Paulo, que permaneceu ali por 1 ano e meio. Receberam o ensino sólido e, mesmo assim, viviam em pecado aberto, orgulho doutrinário, imoralidade sexual, divisões e, pior, justificavam tudo como liberdade espiritual. Ou seja, havia conhecimento teórico, mas ausência de transformação prática, especialmente no trato com o corpo. E aqui está o alerta para nós, professores: conhecimento sem santidade é sinal de carnalidade. Em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3, Paulo diz que eles eram carnais porque havia ciúmes, contendas, comportamentos indignos de crentes. E muitos desses pecados tinham a ver com o uso indevido do corpo, inclusive na forma de se vestir. Curiosamente, a cultura de Corinto era extremamente sexual. A cidade era famosa pelo templo de Afrodite, onde centenas de sacerdotisas se prostituíam em nome da religião. O corpo feminino era exposto
exposto como objeto de desejo. E parte da igreja, influenciada por esse ambiente, começou a adotar padrões de conduta que negavam a santidade do corpo. Paulo então lembra um fato simbólico muito antigo. Depois de Adão e Eva, que eles pecaram, cobriram-se com folhas de figueira. Era uma tentativa humana, frágil, temporário, mas Deus fez algo diferente. Fez roupas de peles para Adão, sua mulher, e os vestiu. Não foi apenas providência, foi revelação divina. O corpo caído precisa de cobertura digna, protegida, honrosa, não para envergonhar, mas para resguardar. E essa verdade ecoa em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. As mulheres devem se vestir com modéstia, com recato, não com aparência provocadora. A palavra grega traduzida por modéstia tem nuances de reverência, pudor, senso moral. Não é legalismo, é proteção espiritual. Como podemos aplicar isso com nossos alunos? Podemos propor uma reflexão honesta. Como minha maneira de me vestir honra o Senhor? Minhas escolhas corporais estão mais alinhadas com a cultura ou com a palavra? E lembrar o padrão de Deus é mais elevado. Ele não se contenta com o normal do mundo. Então, professores, quando ensinamos sobre o corpo, não podemos parar na doutrina. Temos que ajudar nossos alunos a viverem a verdade. Se o Espírito habita em nós, então cada gesto, cada roupa, cada olhar deve refletir essa glória interior. Porque não é só sobre saber, é viver. E se ainda precisamos perguntar, não sabeis vós, é sinal de que precisamos ensinar com mais unção e com mais coragem. Subtópico 3, propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão produzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Chegamos ao ponto culminante desse primeiro tópico, e ele é poderoso. Se somos propriedade de Deus, devemos viver sob o seu domínio. Parece óbvio, mas quantas vezes vivemos como se o corpo ainda fosse nosso, como se pudéssemos usá-lo conforme nossos desejos, impulsos ou conveniência? Paulo, no entanto, traça uma linha clara. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E logo depois nós somos membros de Cristo. Essa expressão é carregada de significado. Em grego, melekristou, membros de Cristo, indica a união orgânica, como as mãos e os pés fazem parte do corpo humano. Você já imaginou um pé se movendo contra a vontade do cérebro? É absurdo. Da mesma forma, um membro de Cristo vivendo em pecado é uma anomalia espiritual. E aqui entra uma verdade essencial. Quem tem a propriedade deve ter também o domínio. Se formos comprados por Cristo, então ele tem autoridade total sobre cada célula, cada pensamento, cada desejo, cada escolha do corporal. Não podemos dizer Senhor, Senhor e usarmos o corpo para satisfazer a nossa carne. O templo do Espírito Santo não pode ser palco de impureza. Paulo é enfático em Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a imoralidade sexual, toda impureza ou cobiça, nem sequer se mencione entre vós, como convém a santos. A palavra grega para imoralidade sexual, porneia, abrange todo tipo de relação sexual fora do casamento, prostituição, adultério, pornografia, relações homossexuais. E ele diz isso nem sequer se menciona entre vós. Por quê? Porque ofende a santidade de Deus. Em Salmo 32, verso 4, Davi confessa: dia e noite pesava sobre mim a tua mão, definhava o meu vigor, como em secura de estio.
O pecado não traz liberdade, traz exaustão, sofrimento interior, corrupção da alma. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, há uma advertência solene. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. A palavra aqui no grego destruir significa corromper, arruinar, contaminar. Quem vive em pecado deliberado contra o corpo está, na verdade, profanando o templo onde o Espírito Santo habita. E isso tem consequências reais, emocionais, espirituais e até físicas, mas graças a Deus há esperança. O mesmo Salmo 32, que fala do sofrimento do pecado, revela a bênção do perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. E em Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos convida: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A restauração começa com arrependimento sincero, confissão humilde e entrega renovada ao Senhor. Como podemos levar isso? Entender bem isso? A restauração começa com arrependimento sincero, confissão humilde e entrega renovada ao Senhor. Podemos propor um momento de reflexão para os alunos. Há alguma área do meu corpo que estou usando contra a vontade de Deus? E depois encoraje eles a buscar restauração, seja em oração particular, seja com um líder espiritual de confiança, que a nossa classe seja um espaço seguro para quem precisa de cura, porque o evangelho não termina na advertência, ele termina na graça. Não vivemos para merecer o Espírito, já o temos, mas vivemos porque o temos. E enquanto o Espírito habita em nós, o corpo não é mais campo de batalha. Abandono é território conquistado, santificado, dominado pelo Senhor. Que essa verdade transforme nossos lares, nossas salas de aula e nossos corações. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: o corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como o templo onde o Espírito Santo habita. Tópico 2, o corpo como tabernáculo. Subtópico 1, portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. O nosso corpo frágil, sujeito ao cansaço, à dor, ao envelhecimento, é chamado de tabernáculo nas Escrituras. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, Paulo diz: estamos nesse tabernáculo gemendo porquanto não queremos estar despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. E Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele declara: brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. A palavra grega usada aqui nesses dois casos significa tenda, morada temporária. Um corpo humano comparado a uma barraca no deserto parece improvável, mas é profundamente verdadeiro, porque essa imagem nos remete diretamente ao Antigo Testamento, quando Deus disse a Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Não foi uma ordem qualquer, foi um convite. O Deus infinito, santo, inacessível, desejava habitar entre seu povo. E assim, no coração do deserto, ergueu-se o tabernáculo feito de madeira, coberto de couro, forrado de ouro puro por dentro. Cada detalhe era símbolo da presença divina. A arca da aliança, o candelabro, o altar do incenso, tudo apontava para um só propósito:
Deus conosco. Mas hoje, professores, o tabernáculo não é feito de madeira, nem de coberto de cortinas. Hoje o tabernáculo é vivo, é humano, é seu corpo. Porque como diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, se habita em vós o Espírito de Deus, o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. A mesma glória que enchia o Santo dos Santos agora habita no crente. Não em pedras, mas em carne, não em um lugar, mas em pessoas. E isso é ainda mais espantoso quando lembramos as palavras de Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Veja bem, não como ele, mas nele, Pai, Filho e Espírito Santo decidiram fazer uma habitação no coração do crente. E isso se expressa no corpo. Curiosamente, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: temos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro é a glória de Cristo, o vaso de barro, o corpo humano frágil, imperfeito e efêmero, mas escolhido por Deus para conter o eterno. Como podemos aplicar isso agora aos alunos? Podemos propor uma reflexão transformadora. Se o meu corpo é o novo tabernáculo de Deus, como eu o trato? Como eu me visto? Como eu uso minha voz? Como entro em relacionamentos? Que tal sugerir um momento de oração silenciosa, pedindo ao Senhor: ensina-me a sentir a tua presença nesse templo vivo que tu habitas, porque não estamos apenas ensinando sobre doutrina, estamos ajudando pessoas a viverem com reverência. Cada passo, cada gesto, cada escolha pode ser sagrada, porque Deus está aqui. E um dia esta tenda frágil será trocada por um corpo glorificado. Até lá, sigamos lembrando, não somos apenas visitados por Deus, somos habitados por Ele. E onde Ele habita, a santidade, a luz, a esperança. Subtópico 2, tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também um aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo, compreendida o pátio, um espaço externo aberto, o lugar santo, o lugar santíssimo, um espaço inteiro único coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente, enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. E isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Assim como o tabernáculo de Moisés tinha 3 áreas distintas, muitos teólogos ao longo da história têm entendido que o homem foi criado com uma composição tricotômica, né? Corpo, alma e espírito. E essa divisão não é arbitrária, ela reflete o próprio desenho sagrado do tabernáculo no deserto. Vamos lembrar, o tabernáculo tinha partes principais. Primeiro, o pátio externo, aberto, acessível, aonde o povo se apresentava com as ofertas. Era o espaço do corpo, da ação visível do sacrifício concreto. Depois, o lugar santo, coberto, íntimo, onde ficava o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. Um lugar de comunhão, lugar de alimento espiritual. Muitos veem aqui um paralelo com a alma, mente e emoções, vontade e parte interior do ser. E por fim, o lugar santíssimo, totalmente coberto, separado por um véu grosso, onde estava a arca da aliança. Ninguém entrava ali, exceto o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano com sangue expiatório. Este era o lugar da presença direta de Deus. E muitos entendem que ele simboliza o espírito humano, aquela parte mais profunda, onde o Espírito de Deus habita e onde ocorre a verdadeira comunhão com ele. A passagem de Hebreus capítulo 4, versículo 12, reflete essa distinção. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até dividir a alma e espírito.
A própria Bíblia reconhece que há uma diferença sutil, mas real, entre alma e espírito. Não são sinônimos. A alma é o centro da vida psicológica, o espírito é o centro da vida espiritual, o fôlego eterno que nos conecta a Deus. E quando o tabernáculo foi levantado, lemos em Êxodo capítulo 40, versículo 34. A nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor encheu o santuário. A glória não ficou só no pátio, nem apenas no lugar santo. Ela encheu tudo, cada compartimento, cada véu, cada detalhe. Da mesma forma, quando o Espírito Santo vem morar em nós, ele não habita só o nosso lado espiritual. Ele toma posse da integridade do ser, corpo, alma e espírito. Paulo deseja isso para os Efésios, que Cristo habite em vossa fé e que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele exorta: enchei-vos do Espírito. O verbo grego aqui é no plural imperativo presente, indica uma ação contínua, coletiva, necessária. Não é um evento único, é um estado permanente de entrega. E isso se manifesta de forma poderosa nas experiências pentecostais descritas nos Atos. Em Atos capítulo 10, versículo 44 a 46, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo caía sobre os ouvintes. Eles começavam a falar em línguas, adorar, glorificar a Deus. Não foi só na mente, não foi só no coração, foi em todo ser. Assim como em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 11, os dons espirituais são manifestações do Espírito no corpo coletivo da igreja, afetando até a expressão física do crente. Será que cuidamos do corpo, mas negligenciamos o Espírito? Ou alimentamos a mente com conhecimento, mas não cultivamos a comunhão íntima com o Senhor? Podemos orar juntos, pedindo ao Senhor que nos encha em totalidade, santificando o meu corpo, renovando a minha alma, avivando o meu espírito, porque o mesmo Deus que enchia o tabernáculo antigo agora habita em nós, não em madeira e linho, mas em carne redimida. E onde ele está, nada pode permanecer profano. Subtópico 3, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que atraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor, que estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Não basta ter a presença de Deus conosco, precisamos ser guiados por ela. Em Êxodo, nós lemos um quadro impressionante, não é? Sempre que a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel partiam, mas se a nuvem não se levantava, não partiam até o dia em que ela se levantava. Porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel durante toda a sua jornada. Então imagine isso, milhões de pessoas paradas no deserto esperando. Não por causa de falta de comida, nem por inimigos, nem por cansaço. Simplesmente porque a nuvem não tinha se movido. E quando ela se movia, todo acampamento se punha em marcha, com ordem, fé, obediência imediata. Essa nuvem era mais do que um fenômeno meteorológico. Era a glória visível de Deus, a sua Shekinah. O mesmo Deus que habitava no lugar santíssimo também guiava todo o povo. A presença e a direção eram inseparáveis. E aqui vem a aplicação poderosa para nós. Assim como o tabernáculo antigo era o centro da direção divina, nosso corpo hoje, a habitação do Espírito Santo, deve ser sensível ao guiar do Espírito, porque o mesmo Deus que disse: eu irei diante de ti, agora diz:
Os que são levados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A diferença é profunda. No Antigo Testamento, a nuvem estava sobre o tabernáculo. Hoje, o Espírito está dentro de nós. E isso muda tudo. Não precisamos olhar para o céu e perguntar: Deus está aqui? Ele já está. A questão agora é: estou sensível a Ele? Quantas decisões erradas cometemos por impaciência? Quantos passos dados sem esperar o sinal do céu? Quantos conflitos, ministérios abalados, relacionamentos quebrados por andarmos quando deveríamos permanecer? Moisés entendeu isso profundamente no Êxodo. Ele diz a Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Para ele não bastava a promessa da terra, queria a presença viva de Deus como condição para qualquer avanço. E esse deve ser o nosso clamor também. Curiosamente, a nuvem guiava de dia e de noite, de dia como coluna de nuvem, de noite como coluna de fogo. Isso mostra que o guiar de Deus não tem horário e nos orienta à luz e na escuridão, na clareza e na incerteza. E o padrão não era a conveniência nem o planejamento humano, era o movimento da glória. A sinopse do tópico 2 diz assim: assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Tópico 3. Cuidando do templo do espírito. Subtópico 1. Fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, tem um significado amplo, refletindo-se a impureza ou imoralidade sexual no sentido geral. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical: fugir. E Paulo começa com uma ordem radical: fugir da imoralidade sexual. Não resista, não evite, não procure vencer aos poucos. Ele diz fugir. Em grego é um verbo no imperativo voz ativa, que indica ação imediata, decisiva, de afastamento total. É como fugir de um incêndio, de uma arma apontada, de um veneno letal. A palavra usada, porneia, é ampla. Não se refere apenas à prostituição literal, mas a toda forma de imoralidade sexual fora do casamento: adultério, fornicação, homossexualidade, pornografia, desejos impuros, relações ilícitas. Em outras traduções, aparece como impureza, imoralidade sexual. É um termo abrangente porque o perigo é real e multifacetado. Paulo escolhe esse mandamento como propósito. No contexto de Corinto, cidade conhecida por seus templos pagãos e práticas sexuais desenfreadas, muitos crentes achavam que, como tinham liberdade em Cristo, podiam participar dessas práticas sem consequências. Mas Paulo rebate com força: qualquer outro pecado que uma pessoa cometa é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou seja, enquanto outros pecados podem afetar relacionamentos ou a mente, a imoralidade sexual corrompe diretamente o templo físico do Espírito Santo. É uma violência contra si mesmo. É aqui que entra uma aplicação crucial. O pecado sexual começa muito antes do ato. Começa nos olhos, no coração, na tela do celular. Em Jó capítulo 31, versículo 1, o patriarca faz um pacto solene. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, poderia eu fixá-los numa virgem?
E em Salmo 101, verso 3 diz: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Porque o que vemos entra fundo na alma. Jesus alerta em Mateus 6, 22, 23. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, o teu corpo será tenebroso. O que você alimenta com os olhos determina se seu corpo será luz ou trevas. Hoje, o maior inimigo nessa batalha pode estar no bolso. A pornografia. Estudos mostram que ela altera o cérebro como uma droga, cria dependência, reduz a capacidade de empatia, distorce a visão do amor e do sexo. E não poupa ninguém. Jovens, casados, líderes, professores, virou um vício silencioso escondido atrás das telas, justificado como fraqueza, mas devastador para a intimidade com Deus. Por isso, o chamado é claro: fuja, desvie o olhar. Sai dessa situação. Feche o aplicativo. Apague o histórico. Afaste-se como se fosse fogo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, ele nos exorta: abstenha-se de toda aparência do mal. A palavra aparência aqui significa forma, aspecto. Nem sequer nos aproximemos do caminho que leva ao pecado. Acima de tudo, irmãos, devemos lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós. E onde ele está, há poder para vencer. Fuja sim, mas corra para Cristo, porque a graça não só perdoa, ela liberta. Que essa verdade fortaleça cada aluno, cada professor e que possamos ensinar com coragem. O corpo é templo e templo santo não é lugar de impureza, é lugar de adoração. Subtópico 2. Disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita para seguir a Cristo e habita em nosso coração como o penhor de nossa eterna redenção. Não basta fugir do mal, precisamos avançar rumo ao bem. Paulo é muito claro em Romanos capítulo 6, versículo 13. Não apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como sendo vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça para com Deus. Veja bem, ele não diz apenas não use seu corpo para pecar. Ele vai além, apresente-o como instrumento de justiça. O corpo não é neutro. Quando não está servindo a Deus, está sendo usado contra ele. E é exatamente por meio do corpo que vivemos as disciplinas espirituais essenciais à vida cristã. Porque o templo do Espírito Santo não é um lugar abstrato. É você de pé, de joelhos, de mãos levantadas, de olhos fixos na palavra. Pense nisso. Quando jejuamos, é o corpo que sente a fome, enquanto a alma se alimenta de Deus. Quando oramos, são os lábios que pronunciam, os joelhos que se dobram, o coração que se inclina. Quando estudamos a palavra, são os olhos que leem, a mente que reflete, a voz que medita em voz baixa. Tudo isso é feito com o corpo e cada ato físico é uma entrega espiritual. Em Romanos 12, versículo 1, ele convida: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra grega para culto traz o significado de adoração racional, inteligente e entregue. Não é ritual vazio, é vida inteira colocada diante de Deus, inclusive os pés que andam, as mãos que trabalham e a língua que fala. E quando fazemos isso, criamos espaço para o Espírito agir com fluência em nós.
Jesus disse em João capítulo 16, versículo 13: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mas esse guiar não acontece no vácuo. Ele flui onde há obediência, prática, onde há disciplina, onde há entrega corporal ao Senhor. O mesmo Espírito que falou aos profetas, que produz em nós amor, gozo, paz, o fruto do Espírito, é quem nos capacita para o serviço. Em Atos 4, versículo 31, diz que depois da oração, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. E Paulo afirma aqui em Romanos 15, 19, que seu ministério foi feito em poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. O corpo é carnal, a entrega física é o pré-requisito. Curiosamente, a palavra grega que soma, traduzida por corpo, também pode significar conjunto organizado, instrumento funcional. Ou seja, quando consagramos nosso corpo, tornamos-nos um instrumento afinado nas mãos de Deus, prontos para tocar a música espiritual. Devemos sempre lembrar que o Espírito Santo não habita apenas para nos confortar, ele habita para nos usar e quanto mais entregamos o corpo, mais ele pode fluir através de nós. Porque cuidar do templo não é só evitar o pecado, é oferecer-se todo dia como sacrifício vivo. É dizer com cada gesto: Senhor, este corpo é teu, usa-me. Subtópico 3, disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e qualidade de nossa alimentação. Às vezes, se afirma em tom jocoso, que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, e exercício físico também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer-nos regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Cuidar do corpo não é vaidade, é ato de adoração, porque se o corpo é templo do Espírito Santo, então tratá-lo com descuido é como deixar o templo sujo, desorganizado, sem manutenção. E isso não glorifica a Deus. João escreve: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Veja bem, ele une saúde física e prosperidade espiritual, não como promessa de riqueza, mas como desejo pastoral, porque um corpo debilitado pode limitar nosso serviço, uma mente cansada pode dificultar nossa comunhão com Deus. E aqui vai uma reflexão provocativa: quantos de nós já ouvimos, ou até brincamos com isso, que crente não bebe, mas come muito? Risos à parte, será que isso não revela uma certa falta de moderação em alguma parte da igreja? Alimentação desequilibrada, excesso de açúcar, sal, frituras. Muitos de nós, por causa do horário do culto, deixamos para jantar já 11 horas da noite. Que se você perguntar ao seu médico, vai puxar a sua orelha. Por quê? Porque precisamos de nossos órgãos precisam de um descanso de tudo que foi feito durante o dia. Então, nós temos uma noite de sono ruim, porque nos alimentamos tarde, não vigiamos nisso, isso que requer disciplina. Sem falar que nós temos o hábito, como os cristãos, de muitas festas. Qualquer motivo é motivo de fazer uma confraternização, certo? Quantos de nós, nossas igrejas, nossas congregações, vamos fazer um evento qualquer, seja uma reunião, traga bolo, traga o que você puder, traz um cafezinho, traz um refrigerante, traga um docinho, e nisso criamos hábitos ruins, nos alimentamos fora de horário e é um desespero para comer. E se nós observarmos em nossas igrejas e olharmos à volta, há muita obesidade, há muitas pessoas fora do peso. Eu aqui que estou falando com você, estou com 15 quilos a mais e tenho buscado cuidar desse corpo aqui. Por quê? Por vaidade? Não, porque já estou com 54 anos e o relógio está correndo. Então, se eu quero render mais
no reino de Deus, que eu quero estar aqui no tempo determinado pelo Senhor, mas com qualidade de vida, para que eu possa pregar o evangelho, falar de Jesus, fazer a obra de Deus. E esse corpo tem que estar sadio. E muitos não estão vigiando nessa área. Comem, 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 se alimentam, não se locomovem, não fazem um exercício, não fazem uma caminhada. Há um preconceito em nosso meio com academias e por isso muitos deixam de exercitar o corpo. Então nós olhamos em nossa volta e vemos irmãos e irmãs mancando, puxando da perna, de uma dificuldade para sentar, uma dificuldade para levantar. Então, essa aula é um alerta para todos nós. Precisamos vigiar, cuidarmos do nosso corpos. Além da alimentação, há outros pilares essenciais: o descanso, o sono e exercício físico. Salmo 127, verso 2 diz: em vão levantais cedo e tarde vos recolheis para comer o pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus não nos abençoa porque trabalhamos 18 horas por dia. Ele abençoa na sabedoria do repouso. O sono não é preguiça, é dom de Deus. E quem dorme mal, estressa mais, irrita-se fácil e tem menos clareza mental. E dorme na igreja. E isso afeta a oração, o ensino e o testemunho. E quanto ao exercício? A Bíblia não fala de academia, mas fala de andar, subir montanhas, caminhar longas distâncias. Jesus passava noites em oração e isso exigia resistência física. Atletas, soldados, agricultores, todos precisamos de vigor. E hoje, com vida sedentária, precisamos compensar isso com propósito. Mas além disso, devemos lembrar, Deus honra os meios de cura. Em Isaías 38, versículo 21, enquanto Ezequias estava prestes a morrer, Isaías manda aplicar uma pasta de fígado sobre as chagas, um remédio natural, um tratamento concreto. Deus faz milagres sim, mas também usou meios médicos. Isso nos ensina que buscar médico, tomar remédio, fazer exames preventivos, vacinar-se, tudo isso é sabedoria, não falta de fé. Temos que refletir: estou tratando o meu corpo como um templo ou como lixo? Não se trata de perfeição, trata-se de honrar a Deus com o nosso corpo, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Cuidar dele não é narcisismo, é gratidão, é reconhecer: este corpo me foi dado por Deus, redimido por Cristo, habitado pelo Espírito, e vale a pena cuidar. Que nossa vida, nós como professores, seja exemplo santo no Espírito, sábios no corpo, cheios do Espírito Santo, de dentro para fora. A sinopse do tópico 3 diz assim: cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. A conclusão da revista nos diz assim: corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como templo do Espírito, um elevado privilégio fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Fomos comprados, selados, habitados por Deus e o corpo não é nosso, é dele. E isso muda tudo. Cada desejo, cada escolha, cada hábito passa a ter um Senhor. Depois contemplamos o corpo como tabernáculo, não uma metáfora distante, mas uma realidade viva, assim como a nuvem guiava Israel no deserto. E o Espírito Santo nos conduz hoje. E quando ele habita, não podemos andar por impulso, por conveniência, por paixão. Temos de aprender a esperar o seu mover. E terminamos com um chamado prático: cuidado do corpo, cuidar do templo, não com legalismo, mas com amor, com disciplina espiritual, oração, jejum e palavra, com disciplina física, alimentação, sono, exercício, saúde. Tudo isso é adoração, tudo isso honra o Senhor, sim. Professores, o mundo prega libertação pelo prazer. A Bíblia prega libertação pela consagração. Liberdade não é fazer o que queremos, é fazer o que Deus nos chamou a ser: santos, íntegros, cheios do Espírito. E como líderes temos uma missão urgente: ensinar nossos alunos a verem o corpo não como inimigo, nem como brinquedo
brinquedo, mas como instrumento sagrado de glória a Deus. Que nossa vida seja um testemunho, que nossos olhos reflitam pureza, que nossas mãos sirvam com santidade, que nossos lábios bendigam continuamente, que nossos passos sigam a nuvem, porque este corpo frágil, consagrado, imperfeito, um dia será transformado. Até lá, que ele seja um templo vivo, cheio do Espírito, guiado por Cristo, consagrado ao Pai, e que cada aula que dermos, cada palavra que falarmos, seja fruto de um corpo entregue, templo santo habitado por Deus. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seu ministério. Cuide-se. Se Jesus não voltar, estarei de volta para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.